Saneamento Básico, o filme, de 2007. Dirigido e roteirizado pelo Jorge Furtado, o filme narra a história de um pequeno grupo de moradores da pequena cidade fictícia chamada Linha Cristal, situada no pé da Serra Gaúcha. E eles estão indignados com a falta de esgoto na cidade. Fazem um projeto para ser encaminhado para a prefeitura, chegando lá descobrem que não existe verba destinada para saneamento. Porém, encontra-se uma verba federal reservada para a produção de um filme. Surge daí então a ideia de produção desse vídeo, realizada pelos próprios moradores, com a intenção de resolver o problema da comunidade. Primeiro de tudo, eu vou chamar a atenção pro elenco desse filme. A gente tem Fernanda Torres interpretando Marina, que é casada com Joaquim, interpretado pelo Wagner Moura, e ela é filha do Sr. Otaviano, que é feito pelo Paulo José, que também tem outra filha chamada Silene, que é feito pela atriz Camila Pitanga, que é casada com Fabrício, interpretado pelo Bruno Garcia. A gente ainda tem no elenco o Tunico Pereira, que interpreta o seu Antônio, que é um empreiteiro da cidade, a Janaína Kremer, que faz o papel de Marcela, que trabalha na prefeitura e resolve toda a questão burocrática da realização do filme, e o grande Lázaro Ramos, que faz o papel de Zico, um grande entusiasta do audiovisual. O tema principal desse filme é a metalinguagem, ou seja, um filme sendo realizado dentro de outro filme, que traz um pouco do espírito do assim chamado cinema de bordas, que nada mais é do que filmes realizados por moradores de alguma comunidade, seja do interior, seja da periferia, espelhando suas respectivas realidades, ou buscando o caminho de narrar histórias fantásticas, de aventura, de terror. Na maioria das vezes, esses filmes são realizados por não profissionais, apresentando em tela a capacidade de improvisação pelo baixo orçamento, mas trazendo na linguagem uma identidade regional característica. O filme já começa com essa brincadeira da metalinguagem nos créditos iniciais. Ouve-se uma voz orientando as pessoas para que se acomodem em suas cadeiras, que pode ser entendida como uma orientação para as pessoas na sala de cinema, mas no início do filme vemos que se trata de Marina, falando com um grupo de moradores que estão chegando para uma assembleia. Eles conversam sobre o problema da falta de tratamento de esgoto na cidade e decidem então ir até a prefeitura para reivindicar esses recursos. Chegando lá, descobrem que a prefeitura não tem recursos para saneamento, mas existe uma verba federal para a realização de um filme de ficção. Marina e Joaquim então decidem abraçar a ideia e fazer o filme, para assim utilizar o dinheiro na construção da fossa e com isso resolver o problema de esgoto. Aos poucos, eles vão descobrindo a complexidade que é a realização de um filme. Começam a envolver seus familiares na ideia e começam assim a mostrar pra gente um passo a passo do que é o fazer cinema, de uma maneira lúdica e divertida. No início, já aprendemos o que é um filme de ficção, que na definição deles precisa ter monstro. E vemos Marina e Joaquim quebrando a cabeça para escrever um roteiro de uma história que se passe numa pequena cidade atacada por um monstro da fossa. Marina começa a escrita do roteiro e já temos nossas primeiras aulas dessa técnica, como a não utilização de verbos como pensar ou colocar no roteiro sentir o cheiro. A escrita de roteiro é uma escrita extremamente técnica. Ela é fonte de informação para todo o restante da equipe, como atores, direção, fotografia, cinema é imagem. Então a escrita de um roteiro é basicamente um texto descritivo sobre quem, fazendo o que, onde, porquê e como. Diferente de um texto de literatura, o roteiro é parte de um processo. O filme é o produto final, enquanto que na literatura o texto já é esse produto final. No filme percebemos que Marina já domina algumas características de uma boa roteirista e diretora, criando um mistério no texto e se utilizando de alguns recursos cinematográficos, como o POV, a câmera como o ponto de vista de um personagem, para não revelar o monstro logo no início da história. Com o roteiro terminado, começa então a escalação de elenco e equipe. Joaquim será o monstro, Silene a grande estrela, Fabrício o galã e Marina a diretora, ou como ela mesma diz, todo o resto. Começa então a odisseia na procura de financiamento do filme. A equipe tenta convencer lojistas locais a patrocinar a produção, oferecendo cotas de patrocínio em troca de visibilidade nos créditos ou inserção de merchandising. A história vai se desenrolando mostrando algumas características de como é a realização de um filme. Repetições de cenas, falta de cachê com os figurantes, os atores querendo motivação psicológica para melhor interpretação dos seus personagens nas cenas, os efeitos especiais, o uso de dublê, as crises artísticas e existenciais da diretora. Vão gravando tudo na sequência, até que chegam a Zico, o estereótipo do artista audiovisual, que precisa se virar no dia a dia para pagar as contas. E ele trabalha com edição. Ele enxerga beleza nesse material, compra a ideia do filme, ajuda na finalização de algumas cenas que estavam faltando, dirigindo atores, ensinando um pouco sobre continuidade, a utilização de música no filme que ajuda na condução da emoção. Paralelo a tudo isso, a gente tem o Sr. Antônio e o Sr. Otaviano, que passam boa parte do filme discutindo entre si sobre como resolver os problemas da comunidade. Inclusive numa cena muito boa em que eles debatem sobre a construção de uma passagem em cima de um riacho para que as crianças possam passar, e chegam à conclusão que só precisam
de 2 paus e um compensado, e acabam utilizando a placa que o prefeito tinha colocado lá perto do local para publicidade própria. O filme, apesar de ser uma comédia com um tom bem leve, apresenta pra gente algumas reflexões sobre os valores de algumas coisas, de itens de produção com coisas triviais, como por exemplo uma fita de gravação ter o mesmo valor de uma cadeira, ou seja, a importância de prioridades. No filme vemos que o custo para a construção da fossa é de 8 mil, enquanto a verba destinada para a produção do filme é de 10 mil. Os personagens começam a produção do seu filme com a intenção exclusivamente de construção dessa fossa e terminam querendo realizar um trabalho artístico digno, fazendo inclusive sacrifícios pessoais, como Joaquim, que vende sua moto para pagar os custos de edição, e ao final vemos que todo o esforço valeu a pena, pois o filme, realizado pelos moradores, movimenta o comércio da cidade, o turismo. As músicas são inseridas no filme de maneira a contribuir narrativamente. Eu destaco aqui o momento em que Marcela, a mulher que trabalha na prefeitura, explica para Joaquim que o filme que eles precisam produzir precisa ser necessariamente de ficção. Na cena ela tá trocando de roupa para começar a ensaiar com um coral. Assim que ela termina de falar a palavra ficção, começa a cantar a música Canção da Meia-Noite, música do Cleiton e Cledir, que são artistas do Rio Grande do Sul, cuja letra fala de criaturas folclóricas. O filme é dirigido pelo Jorge Furtado, que começou sua carreira como roteirista. Foi um dos fundadores da Casa de Cinema de Porto Alegre e antes de produzir seu primeiro longa, realizou diversos curta-metragens, se destacando, claro, um dos mais conhecidos e importantes, chamado Ilha das Flores, de 1989. Antes de Saneamento Básico, o filme, ele vinha numa sequência de filmes muito bons. Era uma vez 2 verões, O Homem que Copiava e Meu Tio Matou um Cara. O Jorge mostra muito domínio de cinema na realização do Saneamento Básico, brincando com essa metalinguagem do filme dentro de um outro filme, mesclando cenas produzidas pelos seus personagens dentro do filme e cenas do seu próprio filme. A escolha de realizar as filmagens no inverno, numa pequena cidade da Serra Gaúcha, onde faz muito frio, ajuda a trazer uma atmosfera diferente de outros filmes brasileiros mais tropicais. O diretor costuma apresentar em suas obras uma cultura existente na região sul do país, lugar onde ele conhece muito bem. Os atores pareciam estar muito à vontade em seus papéis. A gente vê cenas muito boas de discussões entre a Fernanda Torres e o Wagner Moura, entre o Tunico Pereira e o Paulo José, a Camila Pitanga e o Bruno Garcia fazendo papel de não atores, sendo atores. O Lázaro Ramos já havia trabalhado com o Jorge em O Homem que Copiava e O Meu Tio Matou um Cara, e nesse filme ele entrega um personagem muito divertido, o entusiasta do audiovisual, é como se fosse um avatar do Jorge dentro dessa história toda. O roteiro no geral tem diálogos rápidos, fluidos, com humor afiadíssimo e muito particular, característico das obras do diretor. Saneamento Básico, o filme, ainda vale muito a pena revisitar, seja pelo seu elenco talentosíssimo, seja pela história que ao mesmo tempo diverte e ensina sobre o que é o fazer cinema. E não julgue pelo título, afinal quem vai querer assistir um filme sobre uma fossa? Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal. Muito obrigado, Jorge Furtado, e prestigiem o cinema brasileiro.